Em janeiro de 1941, data do início da experimentação humana com medicamentos sulfônicos em Carville, encerrou-se o ciclo da chalmogra na história da terapêutica da hanseníase. Em 1949, foram publicados os primeiros resultados do uso da sulfona-mãe na terapia da hanseníase. Floch, em 1948, foi citado por Lauro de Souza Lima como o primeiro a relatar a sulfonoresistência clínica. Em 1963, Lauro de Souza Lima e Francisco Arantes, no 8º Congresso Internacional de Leprologia, realizado na cidade do Rio de Janeiro, relatam sua experiência no estudo de 135 pacientes com suspeita de resistência. Em nosso hospital, para se caracterizar uma suspeita clínica de resistência, deve ocorrer: um paciente com melhora clínica durante um determinado período apresentar novas lesões. Estando o índice morfológico zerado por algum tempo em um paciente, encontrar-se bacilos típicos em um esfregaço do mesmo. Pacientes com mais de 5 anos de tratamento e que ainda apresentarem índice bacilar maior ou igual a 3 cruzes. Estes pacientes são submetidos a um exame clínico dermatológico, sendo mapeadas todas as suas lesões em seus vários tipos. Algumas informações importantes: forma clínica, tempo de duração da doença, a severidade da doença no momento do exame, tempo de terapia com DDS e os medicamentos que foram utilizados durante este tempo são anotados no protocolo de coleta de biópsia. Para a escolha do local a ser biopsiado, esfregaços das lesões ativas são coletados e examinados quanto ao índice bacilar e presença de bacilos típicos. A lesão que apresentar maior índice bacilar e de preferência com presença de bacilos típicos deverá ser biopsiada. No caso da biópsia por punch, após escolhido o local, procedemos à asepsia da região com uma solução de álcool iodado ou outro antisséptico e recobrimos a área com um campo fenestrado. A zona da biópsia é anestesiada utilizando silidocaína a 1%. Aguardamos 2 a 3 minutos para que o anestésico atue. Para uma peça simples, utiliza-se um punch de 5 milímetros. O punch é aplicado sobre a zona escolhida para a biópsia e pressionado contra a lesão em movimentos rotatórios até atingir o subcutâneo. Com uma pinça de dentes delicados, se eleva a peça e corta-se as aderências ao subcutâneo com uma tesoura curva. A biópsia é então colocada em uma placa de Petri estéril e enviada ao laboratório. Nenhuma substância química conservante deverá ser colocada em contato com a biópsia. Qualquer procedimento químico ou físico poderá afetar a viabilidade dos bacilos, impedindo, portanto, o crescimento posterior dos mesmos na pata do camundongo. Quando for necessário a conservação do material, no caso de envio de uma cidade a outra, a placa será lacrada com fita adesiva e colocada dentro de uma luva cirúrgica descartável, que será amarrada e colocada em uma caixa de isopor com gelo comum. Nunca use gelo seco, o que poderá matar os bacilos. Trabalhando-se sempre em condições assépticas no interior de uma câmara de fluxo laminar com uso de material cirúrgico estéril, a biópsia, após pesada, é triturada com o auxílio de uma tesoura com ponta curva, sendo em seguida triturada e homogeneizada em triturador de tecidos, em 2 ml de solução salina balanceada de Hanks. Esta suspensão é então transferida para um tubo de ensaio estéril, sendo o volume completado para 2,5 ml. O tubo é então deixado em repouso por 2 minutos. Após a sedimentação, uma quantidade máxima de sobrenadante, livre de aglomerados teciduais visíveis, é recuperado. 10 microlitros de solução de fenol soro e 10 microlitros de sobrenadante são depositados em cada um dos 3 círculos de 100 milímetros quadrados de área de lâmina, própria de microscopia para contagem. Esta suspensão é espalhada por toda a área do círculo com o auxílio de um fio estéril. A lâmina, em seguida, é deixada dentro da câmara de fluxo em posição plana para secar. Após a secagem da lâmina, ela é levada para fixação em vapores de formaldeído e vapor d'água, com uma lavagem em solução de fenol gelatina intermediária. Observação: este tipo de fixação é preconizado pela Organização Mundial de Saúde.
Após a fixação, as lâminas são coradas pelo método de coloração de Ziel-Nielsen a frio. Os esfregaços são então observados em microscopia de imersão. 20 campos microscópicos são examinados em campos alternados, perfazendo um total de 60 campos nos 3 círculos da lâmina. Após a contagem microscópica, cálculos são efetuados, levando-se em conta a área do círculo da lâmina e a área do campo microscópico. Para se encontrar a quantidade de bacilos por campo, por mililitros e no volume a ser injetado, utiliza-se os seguintes cálculos. Por campo, o número de bacilos encontrados em 60 campos é dividido pelo número de campos contados. Por mililitros, o número de bacilos por campo é multiplicado pela área do círculo da lâmina previamente conhecido e dividido pela área da abertura da objetiva do microscópio e multiplicado por 100. A partir do número de bacilos por mililitros, poderemos calcular o número de bacilos no volume de 0,03 ml, simplesmente multiplicando o número pelo volume. Com base nesses dados, faça uma diluição de maneira a ajustar o número de 10.000 bacilos em 0,03 ml, que é o número de bacilos que deve ser inoculado. Para se obter o número total de bacilos no volume, usa-se a seguinte fórmula. A partir do número conhecido de bacilos por mililitro, multiplica-se por 2,5, que é o volume total da suspensão. Pode-se ainda calcular o número de bacilos por grama de tecido. Conhecendo-se o número de bacilos total, multiplica-se por 1000 miligramas e divide-se pelo peso da biópsia em miligramas. A área do campo microscópico é calculada com o auxílio de uma lâmina especial micrométrica. Ambos os coxins plantares traseiros de camundongos Steep Bulb 6 ogênicos são inoculados com 10.000 bacilos em um volume de 0,03 ml. 50 camundongos são inoculados e distribuídos em caixas com 5 camundongos em cada uma, assim distribuídos. Caixas 1, 2, 3 e 4, em que os camundongos receberão uma dieta normal. Caixas 5 e 6, com dieta incorporada com DDS na proporção de 0,01%. Caixas 7 e 8, com dieta incorporada com DDS na proporção de 0,001%. Caixas 9 e 10, com dieta incorporada com DDS na proporção de 0,0001%. As dietas são preparadas incorporando-se o DDS nas proporções devidas à ração, com posterior homogeneização em aparelho especial. Após 180 dias de inoculação, um camundongo da caixa controle é sacrificado e necropsiado em suas patas traseiras, sendo os tecidos da pata triturados e homogeneizados da mesma maneira que o tecido do paciente. Se o número de bacilos for maior que 10.000 por pata, que indica crescimento, todos os camundongos com dieta incorporada com DDS são sacrificados e necropsiados em suas patas traseiras para a contagem de bacilos. 3 situações podem ocorrer quanto ao crescimento nas 3 dietas. O crescimento nas 3 caixas com dieta incorporada com DDS indica uma resistência total. O crescimento nas caixas com DDS nas proporções de 0,001% e 0,0001% indica uma resistência intermediária. E o crescimento na dieta da menor concentração com DDS, 0,0001%, indica uma resistência parcial. Pacientes com qualquer tipo de resistência ao DDS não devem mais se utilizar desta terapia, sendo então prescrito outro esquema terapêutico.